A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu queria contar algo para vocês, é bem rápido, que aconteceu comigo. Eu tenho um irmão, ele tem 17 anos e ele, assim, como todo adolescente, né, que a gente vê hoje, eles ficam muito no celular. E ele fica jogando esses jogos aí, né, de Satanás. E eu já falei pra ele que esse jogo não é de Deus, tal. Já mostrei testemunho pra ele. Já tentei pregar pra ele. Ele já até ouviu alguma das vezes. E também já leu um pedaço da Bíblia, assim, que já pedi pra ele ler e tal. E sempre conto testemunhos pra ele, coisas que o Senhor me mostra nos sonhos, coisas que acontecem assim, eu conto pra ele, né? Mas tudo bem. E essa semana eu tive um problema com ele aqui, né? E ali eu falei assim, né, pra Deus. Depois eu deitei na cama e falei assim, eu não vou orar mais não. Vou deixar de mão, né? E até comentei com uma pessoa também. E disse assim, eu não vou orar mais não, vou deixar de mão. Quer saber, eu vou deixar de mão. Cansei, mais ou menos assim, né? Quando você tá assim, daquele jeito que você, sabe? Você quer largar a pessoa assim, sabe? Você quer desistir de orar pela pessoa. Aí tudo bem. Falei isso na hora da raiva ali. E tudo bem, fui dormir. Quando fui dormir, aí eu não sei que hora exatamente, mas foi pela madrugada. Eu tive um sonho que eu via. O sonho era bem comprido, mas eu vou contar essa parte que é o foco dessa mensagem que eu tô dando pra vocês. Dessa mensagem não, desse relato, né? Eu via meus irmãos no sonho, alguns adolescentes, mais ou menos da idade do meu irmão. Meninas e meninos estavam ali dando risada, brincando. E eu tava nesse lugar, era um lugar abandonado, um lugar muito feio, tinha muito esgoto. A rua tomada de esgoto, assim, o local. Cheio de pedaços de madeira, pedaços de pau, tudo sombrio, assim. E parecia que nesse sonho eu estava sendo perseguida. Só que eu não consigo me recordar, assim, o início do sonho, né? Eu não consigo, não tô conseguindo lembrar mais. E eu estava sendo perseguida por algo nesse sonho. E eu tentava fugir. Começava a correr dessa cidade, que parecia um labirinto. E ali, eu chegava nessa parte. E tinha uns adolescentes lá na frente. Eu ficava olhando. E lá onde ele estava, era um lugar muito alto. Parecia que ele estava na beirada de um penhasco. Só que remetia também a um lugar que escorria uma água lá para baixo. Era muito alto mesmo, muito alto, muito alto. E ali eles ficavam brincando de pular lá de cima, né? Eles ficavam brincando de pular lá de cima, só que lá tinha algumas águas que desciam, só que tinha várias pedras. Era como se as pedras elas ficassem escondidas para que da altura que eles vissem, eles não conseguissem ver que lá embaixo tinha pedras grandes, mas eles achavam que ia cair direto na água lá embaixo. Então eu vi ali uma cena muito horrorosa. Eu olhava e pensava, tenho que avisar eles, porque eles não estão vendo as pedras lá. Eles não estão enxergando. Então, eu ia, meus irmãos, e eu começava a andar pra frente, assim. Só que parecia que não dava tempo de eu chegar lá, sabe, onde ele estava. Então, eu via, primeiro, pulava alguns adolescentes. E quando eles pulavam, eles iam descendo. Esse daí, ele conseguia ver que tinha pedra mais em cima, mas não conseguia ver que tinha uma pedra lá embaixo. Então ele pulava, quando ele pulava, irmãos, era uma cena horrível. Ele batia na pedra. Ele batia com tudo assim em cima da pedra. E ele morria na hora. E ele escorregava na pedra. Escorregava e descia lá para baixo. E era muito alto, não tinha fim, eu não conseguia ver o final lá daquele lugar.
era muito alto. Só que no meu entendimento, no sonho, eu pensava assim, meu Deus, olha o tanto de jovem, tanto de alma que tá caindo, Satanás tá pegando essas almas, meu Deus, era desesperador eu ver aquilo, eu sem poder ir lá para fazer alguma coisa. E ali, a última cena que eu me recordo que eu vi foi uma menina e um menino mais ou menos da idade do meu irmão. Eles dois pegavam na mão do outro e falavam assim, vamos. Aí os dois iam numa distância de longe e pulavam, sabe? Pra tipo dar um salto muito, muito grande assim pra cair lá embaixo. Irmãos, quando eles pulavam, irmãos, batia os dois em cima de uma pedra. E quando ele batia, o menino batia por baixo e a menina batia por cima dele. Era como se ela caísse por cima dele. E ele automaticamente o pescoço dele virava. Nossa, era muito horrível. E o pescoço dele virava, ele morria na hora. E a menina, ela como ela tinha batido no menino, assim, a pancada era tão forte, que ela ainda dava aquele sorriso, tipo o sorriso que ela estava dando lá em cima quando ela ia pular, tipo feliz. E ela batia ali, irmãos, e morria. E aquele menino escorria por um lado, sabe? E eu não via o sangue deles, sabe? Era morte ali na hora mesmo, não via, não chegava nem a ver o sangue mesmo deles a sair. Só com a pancada ele já morria. E ali o menino escorria por um lado, ia descendo aquelas pedras. Ia descendo. E a menina também. A menina escorria para o outro lado. Ia descendo. E eu não conseguia vê-los mais, porque eles iam descendo aquelas pedras assim, sabe? E eu sabia no sonho que Satanás estava pegando todas aquelas almas daqueles adolescentes. E tinha umas pessoas lá embaixo, assim. Eu não sei o que aquelas pessoas estavam fazendo, mas eu via que tinha gente lá pro lado de baixo, onde tinha as pedras. Mas ninguém falava nada. As pessoas estavam achando que os adolescentes estavam descendo, escorregando mesmo, assim, porque eles não viam o sangue, né, dos adolescentes. Então eles achavam, tá tudo bem. Mas eu sabia no sonho, que eu olhava lá de cima, que eles tinham todos morrido. Todos aqueles adolescentes, não era 3, não era 4, era mais. E eles tinham tudo morrido ali naquelas pedras, achando que parecia uma diversão, achando que não ia dar nem nada. Ninguém falava nada, então para eles estava bom, né? Eles estavam curtindo a vida deles. E ali, meus irmãos, nesse sonho, eu atravessava uma ponte e eu tinha que tomar cuidado para não cair lá embaixo. Atravessava essa ponte, é uma ponte de ferro, mas tem um vãos do lado assim, sabe? E eu tinha que tomar muito cuidado para não cair. E ali eu chegava numa pia, parecia uma pia de lavar louça, assim, sabe? Mas não tinha as laterais onde põe a lixeira e o negócio de secar a louça, né? O escorredor. Só tinha aquela parte ali que lava, né? Que tem a torneira. Só tinha aquela parte. Então, nessa parte do sonho, parecia que eu diminuía o meu tamanho, ficava bem pequenininha. E eu andava por cima dessa pia. Eu não sei, eram coisas assim, muito, muito diferentes, muito estranhas esse sonho. E ali eu andava por cima dessa pia para atravessar para o outro lado de lá, onde os adolescentes estavam. Quando eu chegava lá, já não tinha nenhum adolescente. Todos haviam pulado aquele penhasco, ribanceira, o cachoeiro, não sei o que era aquilo. Porque tinha água, mas não era uma cachoeira em si que já desce água. Ela vem lá de cima, aquele riozão, aquele mazão e a água cai lá para baixo, não. Tinha água, mas não era água em proporção grande. E tinha pedras. E não tinha o fim lá embaixo. E aqueles adolescentes iam achando que era uma cachoeira normal que ia cair lá na água lá embaixo. Só que ali tinha esconderijos, ou seja, tinha arapucas. Irmãos, quando eu vi aquela cena, a última cena, do menino caído na pedra e bateu com tudo assim, sabe? E depois a menina que ia junto com ele, pegado na mão, bateu em cima dele assim. Nossa, foi horrível mesmo assim. Foi uma cena horrível. E aí, meus irmãos, eu fiquei pensando nesse sonho, sabe o que eu entendi? Foi o que eu disse à noite para Deus, que eu não ia orar lá mais pelo meu irmão, sabe?
você passa você chega num momento da sua vida assim que você se vê tão assim, sabe? Meu Deus, eu tô pregando, eu tô falando, eu tô dizendo, eu tô mostrando, mas a pessoa não quer, parece que não consegue entender as coisas do Senhor. Então você usa todas as suas armas, eu digo assim, de pregar, de palavra, de tentar passar a verdade para a pessoa e a pessoa não entender, não ouvir. Então você cansa. Você hipócrita dizer, não, irmãos, eu estou aqui só na vitória e não passo nenhuma luta. Passo sim. Então eu disse isso. Então quando eu fui pensar nesse sonho, eu disse, Senhor, foi porque eu disse aquilo do meu irmão ontem, né? Eu disse aquilo pro Senhor, que eu não ia orar pro meu irmão, que eu ia deixar de mão. Vou deixar de mão porque não adianta, sabe? E ali eu tive esse sonho. E eu entendi que aquela parte dos adolescentes era o quê? Que se eu não orasse pelo meu irmão, o que ia acontecer com ele? Ia acontecer aquilo que aconteceu ali, não literalmente daquele jeito, mas ele ia se perder. Como que o Senhor vai trabalhar se a gente não ora pela nossa família? Como o Senhor vai agir se a gente não intercede? Que o Senhor vai agir se a gente não quer interceder? Né? A intercessão é uma chave. E eu entendi ali que Satanás estava tragando todas as almas daqueles adolescentes. Então, eu não sei se vai servir de alguma maneira só esse simples relato que eu estou te contando, mas eu te digo assim, não desista do teu filho não, tá? Se às vezes o teu filho é um adolescente, ou às vezes ele já é um adulto, né? Mas está desviado, o seu filho não te escuta, teu filho é rebelde, teu filho te responde, ou teu marido às vezes não te entende, te maltrata, te humilha. Então está acontecendo alguma situação na sua família, no caso específico de alguém, não desiste não de orar por essa pessoa, sabe? E ali eu pedi perdão a Deus depois. Falei, Senhor, não vou desistir, Jesus, me perdoa. E ali no dia seguinte, eu ia orar de manhã, né? A Deus, quando eu acordei. E ali aquele peso na consciência, sabe? Quando você fica com o seu coração. Porque no dia que eu tive um problema com meu irmão na noite, eu não fui pedir perdão pra ele. Eu dormi daquele jeito. Entendeu? Então, quando eu fui orar de manhã, eu pensei assim, vou orar agora, né? Aí, levantei e tal. Meu irmão tava dormindo. Aí eu peguei e fui. Falei assim, moço, eu não posso ser dura, né? Então eu fui até ele, pedi perdão a ele e dei um abraço nele. E depois eu orei, meus irmãos, e aquele peso na minha consciência saiu, sabe? Porque Satanás te acusa também. Ele fica te acusando ali, você fez isso, Então se a gente não se humilhar para ir até a pessoa, a gente fica com aquele peso na consciência, né? Então, o fato de eu ter brigado com meu irmão foi por outros motivos, né? Não foi só especificar do jogo, né? Então, a gente tem que continuar orando pelo seu filho. Eu não sei se você pensou hoje assim, Deus, cansei, eu vou desistir, eu vou deixar de mão dessa pessoa, essa pessoa não vai mudar, essa pessoa não vai me ouvir, porque a gente olha a transformação da pessoa, né? A gente fica orando, esperando assim, fulano vai tirar o brinco, fulano vai deixar a televisão, fulano vai deixar o WhatsApp, fulano vai deixar o Facebook, fulano vai deixar a pintura, a mentira, fulano vai deixar o jogo, o vício de jogo, o vício de adultério, o vício de prostituir, fulano vai deixar de fazer calote, ou de ficar fazendo coisas falsificadas. A gente foca nessas coisas que a gente consegue ver, mas a gente não foca na salvação da pessoa, que o Espírito Santo trabalha através da oração que a gente faz. Então, eu sei que eu não tenho muito tempo para estar passando coisa para vocês, né, na igreja. Mas assim, eu entendi nesse sonho que eu não posso desistir da minha família, do meu irmão. Então, não desiste da tua família, não. Não desiste do teu irmão, do teu parente, do teu amigo, que às vezes pediu para você orar por ele, às vezes é um homossexual, você às vezes é vó de um homossexual, você às vezes é mãe de um homossexual, você às vezes é pai de um homossexual, ou você tem alguém na sua família que é homossexual. Não desiste deles, sabe? Não desiste. Ame-os. Adote eles mesmo na oração, se preciso. E se possível for também jejue por eles, um dia específico só por eles, sabe? E peça que Deus coloque mais amor no nosso coração. Eu peço a Deus isso.
E eu quis contar pra vocês isso. Porque se você porventura pensou também, assim como eu, Senhor, não vou orar mais não, deixar de mão. E olha o que aconteceu. Esse sonho foi um alerta pra mim. Se você desistir do seu irmão, quem vai pegar a alma dele? Porque ele tá cego. E os adolescentes estavam cegos no sonho que eu tive. Eles não viam. Ninguém ia avisá-los. As pessoas também estavam cegas que estavam ao redor deles porque não tinha visão. Mas eu conseguia ver onde eles iam cair. Tá entendendo? E muitos, como eu disse, uns daqueles ali, eles conseguiam ver que tinha pedra lá mais pra baixo. Só que havia tipo arapucas, sabe? As pedras eram largas, assim, ficava escondido porque o lugar era muito alto. Então, conforme eles pulavam, eles batiam em cima. Então, meus irmãos, por favor, você que é mãe, não desista do teu filho, não, tá bom? Por mais que ele tá dando trabalho, por mais que ele te xingue, ele te faz coisas, fala que não vai pra igreja, fica querendo vir pra cima de você, não desiste do teu filho, não desiste do teu esposo. Às vezes ele não é crente, mas ele fica te perturbando. Mas não luta contra a pessoa. Nosso erro é esse, né? Lutar contra a pessoa, achando que é a pessoa. Mas é Satanás que fica lutando. Então a gente só vence como? Jejuando e orando. E chorando nos pés de Deus, né? Então eu queria só contar isso pra vocês não desistirem. Independente da tua situação, qual for, não sei, não te conheço. Mas não desista. Se às vezes o teu marido saiu de casa e você pensa assim, não, esse homem aí, ele não vai voltar mais não, ele já escolheu, né? Ele já tem uma casa, já tem filhos, mas aquela família não é a dele. A família dele é você. A aliança dele foi com você. Tá entendendo? Então eu falo pra você, não desiste. Não olha assim a aparência da transformação dos teus olhos físicos, mas olha pela fé, crendo que assim como Jesus, ele mudou a história do homem gadareno, que o homem gadareno era o quê? Era um crente, conhecia a palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus fala assim pra ele, vai aos teus e fala o que o Senhor fez por ti. Esse homem não conhecia o Senhor? Ele conhecia o Senhor. Ele morava na cidade. Ele tinha família. Talvez ele tinha mulher, talvez ele tinha filho, talvez ele tinha a família dele. Mas Satanás cegou, levou para o sepulcro. Ele se alimentava dos restos mortais. Ele vivia pelos montes clamando. Ele vivia ali igual um bicho nos montes. As pessoas prendiam ele quebrava tudo, despedaçava até correntes nas mãos como um pão. E ele não tinha sentido, porque, meus irmãos, muitas das vezes as pessoas, a gente não consegue entender as coisas. A pessoa, quando ela tá assim, ela não consegue enxergar nada. É igual a macumba de amarração. Para um homem sair de casa, para uma mulher sair de casa, a pessoa em si, ela não sabe de nada. Ela tá alheia ao diabo. O diabo faz o que quer. Então, como que vai quebrar isso? Você orando pela pessoa e orando também pela pessoa que está com o outro, né? E também você amando a pessoa. É difícil, não é? Mas é assim. Deus faz as coisas. E assim como Jesus fez na vida do homem gadareno, as pessoas olhavam o quê? A aparência dele, tá doido, não vai mudar, não. Isso aí é morrer no sepulcro mesmo. Já tá no sepulcro, vai acabar só de enterrar, né? Mas quando Jesus chega, ele muda a pessoa. Aí a pessoa já, nossa, a pessoa já se senta, né? Pra ouvir você falar. A pessoa já presta atenção no que você tá falando. A pessoa já olha as suas roupas. Eu tô nu. Precisa aumentar esse pedaço de roupa. Então a mudança é assim, né? Então não desista do teu parente, porque Satanás só quer que a gente desista. Não desista do teu esposo. Se o teu esposo não serve a Deus aí, não desista dele.
Se a tua esposa não serve a Deus, não desista. Se o teu filho não serve, se a tua filha não serve, não desista. Se o teu filho é um rebelde, não desista dele. Não desista do teu pai, da tua mãe. Sabe, não desista. Ainda que seja a luta mais travada que você estiver passando. Não desista. Porque Deus é maior para fazer a obra. Tá bom? Que Deus abençoe e fica na paz do Senhor Jesus.